Ok. Boa noite a todos aí, a todos aqueles que se encontram nos acompanhando diretamente aí da sala em Munique, todos aqueles que estarão acessando posteriormente, dizer da nossa alegria em receber mais um convite e, mais uma vez, poder, de alguma forma, contribuir com algumas reflexões. Quando a Cleide, minha querida, falou, eu disse, olha, no mês de maio aqui, a gente tem uma carga de reuniões, de palestras, sempre em torno da família. Talvez por causa do famoso segundo domingo de maio, Dia das Mães. Mas é muito comum aqui no mês de maio, muitas casas e muitas federativas realizarem jornadas, seminários, encontros, e assim por diante, em torno da temática da família. Aí ela disse, achou legal. E eu, então, sugeri, né, que a gente pudesse refletir sobre uma pergunta que é muito comum aqui entre nós no Brasil. Quando a gente encontra alguém, a gente sempre pergunta: como vai a família? É uma prática, né? Alguma coisa bastante comum entre nós. Como vai a família? E eu digo a vocês o seguinte, que eu uso muito essa expressão família, porque já entrei em situações muito complicadas. Por exemplo, perguntando a uma pessoa que eu não via há muito tempo, aqui da região centro do país, eu encontrei com ela, uma trabalhadora, disse, como vai fulano? E disse o nome do esposo. Ela olhou para mim e disse, ex. Aí digo, eita, danou. Aí outra situação também, eu encontrei agora com um homem, com um amigo, perguntei pela esposa, ele disse, a fila já andou. Eu digo, pronto, agora eu não pergunto mais, né, por marido, por mulher, eu pergunto só pelos filhos, que não é possível que tenham feito leilão dos meninos, né, rateado os meninos, né? E eu pergunto, como vai a família? Então, ficou, né, padronizada aí a pergunta para evitar aquilo que a gente chama de saia justa diante das situações. Então, a pergunta é essa, como vai a família? Muitas vezes nós recebemos essa pergunta e muitas vezes nós também a fazemos, né? Bem, a primeira questão, né, como vai a família, ela vai suscitar respostas variadas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas respostas. Tem gente que começa a responder dizendo assim, caminhando. Pronto. Quando diz caminhando é porque a coisa já está meio caminhando meio complicada, né? Tem gente que diz assim, vai levando, né? Eita, complicou também. Outros dizem assim, cada um na sua. Vixe Maria, né? Depois alguém pode dizer assim, cada um carregando sua cruz. Vixe, complicou mais ainda. Ou seja, o nível de resposta raramente é uma resposta como, por exemplo, está ótima, está tudo muito bem. E aí, quando a gente ouve essa resposta, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque é raro encontrar, né, a chamada família, que Joana de Ângeles denomina de famílias bênção. O que é uma família bênção? É aquela em que existe harmonia, em que conflitos eles são superados. Não é que não haja conflitos, afinal de contas, nós estamos na Terra, mundo de provas e expiações, habitada a nossa terrinha por espíritos muito deficitários sob o ponto de vista de evolução espiritual. Mas nós encontramos, ela diz, está lá na obra Adolescência e Vida, né, uma página dedicada à família. Então, ela fala de famílias bênção. Que famílias são essas? São exatamente aquelas onde ocorre a harmonia, o diálogo, a capacidade de compreensão e, principalmente, a capacidade de superação desses conflitos com base na amorosidade, no diálogo, na indulgência, no perdão. Né? E cá entre nós, muitos talvez de nós conheçamos algumas famílias assim, pai, mãe, filhos, bem harmonizados. No entanto, eu gosto de brincar aqui com o pessoal dizendo, às vezes está numa beleza, e vem os agregados, né? Genro, nora, né? A sogra do filho, o sogro do filho, aí começa a confusão. Então, muitas vezes, nós temos um núcleo bem pequeno, pai, mãe,
2, 3 filhos no máximo, bem harmonizado, mas aí quem chega, muitas vezes chega para complicar, chega para trazer um ambiente diferente daquele usual, né? E aí, qual é a grande maioria de fato? A grande maioria de fato é o que a Joana também vai chamar de famílias provação. Ou seja, nós vamos encontrar aqueles grupos familiares, quaisquer que sejam as suas formações, sem dúvida alguma, mas composto principalmente por espíritos que possuem muitas dificuldades de perdão, de indulgência, e a grande maioria com vinculações pretéritas. Não é uma coisa absoluta, porque nós temos livre-arbítrio. Nem todo casamento, como se diz aqui no Nordeste, né? Casamento e mortalha, no céu se talha. Não, não é isso, tá? Existe alguma coisa chamada livre-arbítrio. Nem sempre nós temos que ter aquela relação, aquele casamento, aquela formação familiar. Mas, de modo geral, a espiritualidade afirma que a família é um ponto de encontro para reajuste de almas. Por isso, família, provação. Provação por quê? Porque é onde nós vamos fazer os nossos testes. Testes de quê? Em primeiríssimo lugar, de paciência, de compreensão recíproca, de indulgência, de perdão, de superação. E, mais uma vez, o espírito Joana de Ângeles vai nos dizer que reencarnam no mesmo ambiente familiar, muitas vezes aquelas criaturinhas, né, necessitadas, muito necessitadas umas das outras, sob o ponto de vista de reconsiderarem as suas novas oportunidades de relações afetivas. Então, são muitas vezes mentes que se acompliciaram, são amantes do pretérito, são cúmplices vinculados a determinadas histórias, podemos assim dizer, histórias, né, de crimes, de ações muito negativas, e que muitas vezes, então, necessitam do chamado ambiente familiar. Mas por que necessitam do ambiente familiar? Porque, e é muito comum, né? A gente sabe disso, aqui pelo Nordeste é muito comum, né? Porque muitas vezes você tem uma família grande, enorme, aí você tem aquele personagem dentro da família que diz assim, tchau e bênção, e vai embora. A internet, ela tem ajudado muito a descobrir esses fujões, né? Tem umas almas que fogem literalmente de seu grupo familiar, não dão uma notícia. A família acha que essas pessoas, inclusive, chegaram à desencarnação, à morte. Mas acontece que, graças à internet, muitos são descobertos. Alguns que tiveram alguns problemas, como, por exemplo, separações, como, por exemplo, né, situações de roubo mesmo, né, de sequestro, e que continuam, vamos dizer assim, esperando a oportunidade de reencontrar a família. Isso também a internet tem possibilitado, né? Mas o que nós queremos ressaltar é que muitas e muitas vezes nós encontramos no próprio ambiente doméstico aqueles fujões, aqueles que não querem, né, ficar na família. E eis um problema grave, um problema sério, porque muitas vezes esses espíritos assumiram, ainda no plano espiritual, os chamados compromissos de resgate, né, de ressignificação das suas relações emocionais, afetivas, os compromissos de cuidado e assim por diante. Mas acontece que muitos fogem dessa situação. E por que a família? Porque, olha bem, é o grupo primário por excelência. Todos os outros grupos não são primários. Os outros grupos, embora a gente tenha muita convivência, né, no ambiente de trabalho, onde a gente passa muitas horas por dia, mas é na família que as nossas relações, elas são consideradas as relações de formação mesmo da personalidade, onde nós aportamos na condição de bebês, de crianças, permanecemos na condição de adolescentes e jovens, tem uns que permanecem sempre, né, vinculados aos pais. E aí o que é que ocorre? É aí exatamente que nós temos a outra expressão muito interessante usada pela Joana de Ângeles, um laboratório de emoções. A família é um laboratório de emoções.
Aí tem a simpatia, aí tem a antipatia, aí tem o desejo de oprimir, aí tem o desejo de mandar, de controlar, aí tem aquela permissividade. Enfim, a gente tem uma multiplicidade de emoções presentes no chamado conjunto familiar. A família, nós sabemos, historicamente, sociologicamente, é uma conquista na história da humanidade. Nós nem sempre tivemos família, vivíamos em hordas, vivíamos em clãs, em tribos, né? Mas a compreensão de família, ela é muito mais recente, sob o ponto de vista da história da humanidade. E o que, é que vai acontecer, então? Vai acontecer que é nesse grupo em especial que nós recebemos aqueles que constituirão as chamadas gerações do futuro, ou as gerações que virão, ou as novas gerações, conforme desejamos denominar. Então, o Instituto da Reencarnação é o reingresso do espírito na experiência corporal. Por que falamos reingresso? Porque, como espíritas, todos nós adotamos, né, a compreensão acerca da reencarnação como a volta do espírito à experiência corporal em um novo corpo, né, constituído mediante as suas necessidades de evolução e dentro de um contexto familiar e social que representam as suas necessidades evolutivas naquela experiência. Então, nós estamos, né, matriculados em nossos processos reencarnatórios e nesses processos reencarnatórios, claro, nós temos a certeza de que se aqui na Terra os nossos planejamentos eles são flexíveis, né? Eles são estratégicos, flexíveis, então quanto mais os planejamentos espirituais. Então é claro que nós muitas vezes reencarnamos no Brasil, vamos depois aí para Munique, né? Vamos para Stuttgart, né? E tem uns que vão para a Antártica, e aí vai, né? Então, cada um vai encontrando um roteiro, uma forma, né, de definir a caminhada na sua jornada evolutiva. Mas está lá para nós, em O Livro dos Espíritos, nós reingressamos na experiência corporal para evoluir. E sabemos que nesse processo de evolução, nós não temos apenas os aspectos, vamos dizer assim, das melhorias que virão, de experiências muito satisfatórias, que promoverão sempre o nosso processo de progresso. Nós temos também, conforme o Livro dos Espíritos, questão 167, a dimensão da expiação, ou seja, a reparação. Então, é essa dupla finalidade que atende o Instituto da Reencarnação, ou seja, o reajustamento através de situações que nós vamos vivenciar já desde o lar, e obviamente depois nos ambientes sociais, e o próprio melhoramento progressivo da humanidade. Então, essas duas funções, elas são próprias do Instituto da Reencarnação e elas se definem em especial no ambiente familiar. Então, é um laboratório, como diz Joana de Ângeles. É a grande oportunidade que nós temos, reencarnados, de reencontrarmos afetos e desafetos, amigos e inimigos, né? Também pessoas ou espíritos que são para nós, entre aspas, usando uma expressão mais nossa, neutros. Nem somos apaixonados, amamos demais, nem detestamos, nem antipatizamos, enfim. Mas o que nós entendemos é que aquele agrupamento familiar, ele tem uma razão de ser, ele tem um planejamento espiritual, ele tem, obviamente, né, as suas nuances específicas, cada espírito com a sua característica. Por isso, nós temos uma verdadeira revolução que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, nos falando de dois tipos de família: as famílias consanguíneas e as famílias espirituais, ou parentela corporal e parentela espiritual, querendo significar a explicação que nós temos a parentela corporal via consanguinidade, que pode ser também parentela espiritual, não obrigatoriamente. E nós temos uma parentela espiritual, não obrigatoriamente corporal. Daí nós encontrarmos pessoas em nossas vidas que nós já afirmamos assim, mais querida do que irmãos,
mais presente, mais comprometida conosco do que os irmãos consanguíneos. Embora nós até falávamos nisso na nossa conferência esse final de semana, nós temos que caminhar para uma outra compreensão, né, acerca do que significa irmão. Né? O irmão não é só o irmão corporal, consanguíneo, tanto é que o tratamento que se dá entre nós é irmãos, mas vejamos bem, sob o ponto de vista, né, da própria etimologia da palavra fraternidade, a fraternidade é exatamente aquela relação que deve existir entre irmãos que se consideram da mesma fonte e vai além da consanguinidade. Então, o sentimento de fraternidade envolve a mim aqui do Brasil, a quem é da Alemanha, Portugal, África, Ásia, né, no Alasca, Groenlândia, não tem, né? Qualquer lugar que seja, tem uma pessoa, essa pessoa não me é estranha. Ela é minha irmã, ele é meu irmão, pela paternidade divina. Né? Então, essa noção, no dia que ela existir em nossos corações, minha gente, muita coisa será resolvida, né? Porque, por enquanto, a gente considera aquele que pensa igual o irmão, aquele que nasceu na mesma família corporal, o irmão, aquele mais amigo, o irmão, aquele da mesma religião, da mesma condição social, o irmão. Aí, aquele que não tem a mesma cor, de repente, não é meu irmão, é meu primo, longe, né? Ou então filho como se fosse um filho do padrasto, né? Então é algo diferente. A gente não considera de fato o outro como irmão, nesse sentido etimológico belíssimo, que é sairmos da mesma fonte e, consequentemente, termos o respeito pelo direito à dignidade de cada um. Então, a doutrina espírita nos traz essa compreensão da família corporal e também da família espiritual, nos remetendo a uma colocação muito bela, sensível, porque dita no momento de muita dor, que é o momento do Calvário, quando Jesus olha para Maria, meneia a cabeça, aponta a João e diria: mulher, eis aí o teu filho, né? Homem, filho, eis aí a tua mãe, significando aquela noção de família universal, que é exatamente aquela que se reúne pelos laços da paternidade divina. Então, a doutrina espírita nos fala dessa parentela espiritual, que pode existir ou não na parentela corporal, né? Mas que ela existe e nos torna verdadeiramente irmãos aqui ou no plano espiritual. Né? Qualquer que seja a nossa condição, nós estamos vinculados como verdadeiros irmãos. Mas vamos voltar aqui para as nossas dificuldades na chamada família nuclear. Né? O que está acontecendo com a família para que, de repente, alguém responda assim: está indo, está caminhando, vamos levando. Né? Ou seja, alguém dê respostas de uma maneira assim que não nos convence realmente que a família está boa. O que está acontecendo com a família? Os estudiosos hoje, e não só de hoje, mas em especial a partir dos anos 80, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, se começou uma dedicação maior ao estudo da família, em especial pelas situações enfrentadas socialmente falando, a partir das famosas décadas de 60, 70 e 80. O que é que acontece nessas décadas? 60, a famosa década de paz e amor, né? Os anos dourados. Então, as grandes explosões da arte, as grandes explosões das críticas políticas, né? Sexo, droga, rock and roll, era a famosa trilogia. Os anos 70, com a emancipação da mulher, a chamada Revolução Feminina, e, em especial, a própria década de 80, com uma década de maior aceleração do processo de globalização. Ou seja, quando a gente junta essas 3 décadas, meu povo, o negócio fica complicado. Né? Então, começam a surgir muitos problemas que já vinham lá atrás, com a família patriarcal, com aquela famosa família, né, do papai que mandava em tudo, mamãe que obedecia, né, e os filhinhos que ficavam procurando aí o apoio materno, e o pai era apenas o provedor e a autoridade. Lembro-me perfeitamente, eu sou da década de 50, né, que quando a gente queria alguma coisa, o pai dizia: pergunta à sua mãe, se ela deixar, eu deixo. Aí a gente muitas vezes ia lá, eu imagino que aí deve ter gente que vivenciou isso um pouquinho mais na frente, né?
a gente já ia para a mãe, já dizia, o papai deixou, mas quer saber se você deixa também, ou seja, a gente já fazia um adendo aí no diálogo, né, daquelas colocações. E claro que se discutiu muito a questão da própria presença paterna, enquanto uma presença que não é apenas a presença do provedor material e da autoridade para manter a ordem no ambiente familiar. A questão afetiva, né? Hoje até, bem mais recente, já é do nosso século, o estudo acerca da chamada síndrome do pai ausente. Olha para aí, né? A gente antigamente dizia assim, não, basta ter um avô, um tio, um irmão mais velho. Não, hoje tem gente aí estudando a síndrome do pai ausente e essas consequências, em especial, sob o ponto de vista da formação da personalidade emocional, né, dessa geração que desconhece ou quase não vê, né, a figura paterna. Então, desde muitas décadas, se estuda a problemática familiar, desde os seus arranjos, as modalidades, né, da autoridade paterna, a subserviência materna, desde a questão em especial, de que os filhos eram vistos como propriedades da própria família, né, do próprio pai, principalmente, com a sua figura autocrática. Então, nós vamos encontrar, em especial nos anos 80, esse é o recorte, né, a vinda mesmo assim, para valer, né, da chamada tecnologia, que já começa a substituir, inclusive, a presença feminina, que desde a década de 70 já estava, né, mais ou menos encaminhada nos mercados de trabalho e assim por diante. Aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma série de mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, e nós vamos nos deparar com algumas situações identificadas pelos estudiosos, sociólogos em especial, psicólogos, psiquiatras, pessoas voltadas para o comportamento. O que foi que houve? Que, de repente, nós vamos encontrar gerações, né, que apresentam um comportamento problemático para si próprias, para o contexto familiar e, em especial, para a sociedade. Então, esses estudiosos, né, que identificam que a família, claro, tem uma função econômica, uma função sexual, cultural, psicológica, moral, espiritual, mas ela tem, sobretudo, uma função educativa e de formação das novas personalidades. Né? Reencarnamos, claro, trazendo muito do que somos, na forma de tendências, de inclinações, de interesses, mas a nossa doutrina nos ensina a questão 383 do Livro dos Espíritos, que é na fase infantil em especial, que nós temos toda uma flexibilidade, toda uma possibilidade de quê? De novos hábitos agora saudáveis, né? Pela nossa plasticidade enquanto naquela fase, né, reencarnatória, aqui mesmo, recebendo a influência, e desejamos seja uma influência muito positiva dos pais e dos outros responsáveis pela educação. E o que está acontecendo que faz com que a família ela esteja ainda hoje na berlinda? Teve, claro, também nos próprios anos 80 e no final do século passado, quem afirmasse que o século XXI seria o século da não família. Nada aconteceu. A família continua sendo o nosso porto seguro, o nosso grupo primário. Né? Então, o que está acontecendo nesse conflito familiar que muitas e muitas vezes transparece nos contextos os mais variados. Então, o primeiro fator apontado pelos pesquisadores e estudiosos é a deserção dos pais da tarefa de educar. É como se os pais agora não quisessem mais educar seus filhos. Né? Então, terceirizam, podemos dizer que é a outra consequência, né? Terceirizam para a escola, terceirizam para algum cuidador, quando é o caso, terceirizam, né, para a evangelização, para as igrejas, né? Enfim, terceirizam, não assumem. E, de repente, é como se houvesse aquilo que estudiosos chamam de abandono familiar em vida. Então, é mãe, pai, o avô, enfim, o responsável, né? A criança está lá, o adolescente está lá. E agora, então, fechados nos seus quartos, né? Acessando os diversos programas, os vídeos, né? As coisas aí da vida. Então, essa problemática, ela vai gerando o que se chama hoje de cuidador digital.
educador digital. Antigamente, isso eu digo, há uns 3 séculos atrás, a gente podia afirmar que a gente tinha a educação dos pais, da família, né? A educação dos professores, dos mestres e a educação do mundo. Hoje nós temos a figura, né, do professor influencer. Imagina que situação complicada, porque eles são centenas, milhares, cada um com a cabeça, cada um com centenas de milhares de seguidores, até milhões de seguidores, e aí trazendo para a nossa meninada, para os nossos adolescentes, nossos jovens, suas leituras de mundo, suas maneiras de entender. E muitos deles enfrentando dificuldades, eles próprios nas suas vidas, nas suas formas de relação. É só a gente abrir aí a própria mídia, a gente vai ver quantos desastres, quantas problemáticas têm surgido, envolvendo essas figuras em razão da sua forma de vida, das suas escolhas, dos seus valores e de seus próprios conflitos. Então, isso vai desencadeando uma espécie de disfunção familiar. Essa disfunção familiar faz com que, muitas vezes, a ideia de educação seja terceirizada, como já dissemos, e que haja uma espécie de compensação material para as gerações. Então, eu não posso estar presente, eu não dou carinho, eu não dou atenção, não dou meu tempo, porque eu trabalho muito, porque eu tenho muitas ocupações, mas aí eu dou o iPhone, porque aí eu dou, né, a roupa de marca, enfim, as chamadas compensações materiais para quem possa, para quem pode, obviamente, né? Então, nós identificamos, na verdade, o que o espírito, aliás, ele escreveu encarnado, era o Pedro de Camargo, o Vinícius, né? Na obra, que é uma obra pioneira, tratando a questão educacional, chama-se O Mestre na Educação. Então, ele nos chama a atenção, dizendo: nós estamos cada vez mais vivenciando isso na época dele, viu? Bota aí, mais de 50 anos. Uma visão hedonista de prazer, uma visão materialista, né? Uma visão que nega, inclusive, a questão imortalista, e, principalmente, nós vivemos, a isso nós acrescentamos, um momento de profunda intolerância familiar e, em muitos casos, de inversão dos papéis. Inversão dos papéis. Então, são filhos que querem, né, dominar os pais, netos que querem dominar, né, os avós, sobrinhos que querem dominar os seus tios, principalmente quando eles estão numa faixa etária um pouquinho mais adiante, né, no tempo. Nós vamos encontrar uma indiferença muito grande dos pais em relação à criação dos filhos, à educação dos filhos, e mais adiante, dos filhos em relação ao destino, ao futuro dos próprios pais. Ou seja, é o cultivo de um te vira, né? Cada um por si, e nem Deus por todos, porque nem todos creem em Deus, e assim por diante. Então, na verdade, esse esfacelamento, né? Essa desintegração familiar tem preocupado, tem trazido a estudiosos, a pesquisadores, psicólogos, sociólogos, né, pessoas preocupadas com o desenvolvimento humano, de que sem o aporte da família é difícil você investir na formação de pessoas saudáveis, de pessoas de bem, de pessoas altruístas ou de pessoas que possam se converter em cidadãos e cidadãs responsáveis. Voltamos a esse papel proeminente e insubstituível que a família tem. Claro, há instituições que desenvolvem essa atividade, mas desenvolvem, como nós dissemos mesmo, institucionalmente. Por isso, há duas grandes manifestações belíssimas, que são as aldeias SOS. Se não me engano, foi um estudante alemão que criou, né, pós-Segunda Guerra Mundial, as aldeias SOS. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, em Caicó. E a Mansão do Caminho, com os chamados, né, lares família, que o Divaldo Pereira Franco, durante muitos anos, enquanto pôde sustentar essa forma, ele manteve, que era exatamente para dar essa noção, né, de um circuito, de um agrupamento, de um núcleo familiar. Mas o que está ocorrendo hoje é exatamente a problemática da não vivência
de processos educativos, ou diminuição acentuada dos processos educativos na perspectiva que transcenda a educação da civilidade, em alguns casos, ou da educação profissional. Ou seja, civilidade e educação profissional. Mas a grande pergunta que não quer calar é aquela que Leon Denis vai nos trazer. Onde fica a educação moral? Antes dele, Kardec, em comentando a questão de ordem econômica, ele vai falar que há algo, vamos dizer assim, um elemento nesse processo econômico que geralmente não é levado em consideração. Então, ele fala exatamente da educação. E ele diz, não é educação intelectual, é educação moral. E a educação moral não é livresca, mas é aquela que se baseia em especial no exemplo. No exemplo. Eu achei muito bonito, eu tenho um casal muito amado, muito querido, e eles vivenciaram agora, uns 4 meses juntos, numa determinada cidade norte-americana, que eu não sei, né? E conheceram um casal americano, muito interessante, e eles estavam socializando conosco uma experiência muito bonita, que pai, mãe, 4 filhos. Imagina, né? Uma coisa mais parece nordestina, né? Então, a experiência é quando eles se reúnem à noite, porque jantar juntos é vamos dizer assim, um ritual, tá? É uma coisa, é uma instituição familiar. E aí o que é muito interessante, esse casal amigo nosso ficou assim admirado e ficou emocionado. Então os pais conduzem a oração, eles são dentro da tradição protestante, né, dos Estados Unidos, e eles fazem o seguinte: a família toda, antes de começar a alimentação, materialmente falando, cada um vai dizer o que foi o melhor no seu dia e o que foi o pior no seu dia. O que foi que aconteceu de melhor e o que foi que aconteceu de pior. E aí cada um vai dizendo. E se não aconteceu, não, mas o que é que você acha que foi bom? Então, todos eles são, vamos dizer assim, né, chamados a fazer esse depoimento. É uma maneira de saber, de acompanhar, né, de alguma forma estar entendendo um pouco essas relações, em especial dos nossos filhos também fora do próprio lar. Aí a curiosa aqui perguntou, né? E depois fica só por isso mesmo? Não. A depender do que foi colocado, posteriormente, a alimentação, os pais vão conversar para saber o que foi que aconteceu, em especial para tentar identificar essas situações negativas, essas situações consideradas dolorosas, para darem o encaminhamento. Eu achei muito bonito o depoimento do meu amigo que disse: que coisa linda, precisei sair e fazer, né, um doutorado sanduíche, conhecer um casal não espírita, né, e aprender como é bom em família a gente poder conversar, que é outra dificuldade própria dos dias de hoje. Muitas vezes nós vemos no mesmo quadro, e isso é verdade, né? É só a gente olhar, muitas vezes, as reportagens que saem. Os amigos saem para uma pizza, então saem para uma farra, cada um com o seu celular. Então, de repente, está ali, a hora que conseguem conversar é junto com a hora de comer, de mastigar, e olhe, né? Então, é uma espécie de afastamento também das chamadas relações mais diretas, mais presenciais. E aí, diante dessa situação toda, a gente volta à pergunta: e como vai a família? Então, a família pode não estar bem, nós podemos não estar conversando, nós podemos não estar nos importando uns com os outros, nós podemos não estar exercendo o nosso papel educativo no interior da família, em especial se nós somos, né, os pais. Nós estamos comprometendo a relação fraternal, se nós somos irmãos, ou nós não estamos acolhendo aqueles outros personagens, né, no sentido familiar mais amplo, como aborda de modo muito feliz a autora espiritual Teresa de Brito, num livro espetacular, recomendado para todos nós, chamado Vereda Familiar. Mediunidade, de Raul Teixeira, foi publicado em 91 e é excelente, porque é um livro totalmente diferente. Esse espírito teve autorização para entrevistar, né, espíritos em desdobramento, né? Então, ela reúne
centenas de depoimentos, e esses depoimentos ela vai compilar em capítulos que são extraordinários, né, para todos nós, para as nossas meditações. Então, a grande, vamos dizer assim, preocupação nos dias de hoje é exatamente a manutenção do espírito fraternal, da conversação, do diálogo, do respeito, da preocupação que nós devemos ter uns para com os outros, sob o ponto de vista daqueles que habitamos a experiência reencarnatória familiar. Os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, nossos tios, os que se agregam à nossa família, como nós estamos. Não podemos, de forma alguma, deixar para depois esse compromisso, que é o compromisso com as nossas necessidades evolutivas, o compromisso em reencontrarmos, ressignificarmos, como dizíamos no começo, fortalecermos os laços de fraternidade, de carinho, de cuidado, de indulgência. Viver em família é fácil? Não, não é fácil. Porque é na família que nós nos apresentamos como somos, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, e os outros também. Então, nós nos batemos, muitas vezes, em razão dos nossos modos de ser, das nossas visões de mundo, dos nossos procedimentos usuais na forma de tratar uns aos outros. Os nossos pais são, para nós, geralmente, aqueles ícones. Nós temos essa carência de que eles sejam os pais perfeitos, e não são. Muitas vezes, nós queremos muito que os filhos, né, os sobrinhos, os netos, aqueles que estão sob a nossa relação e dependência direta, que eles sejam a realização dos nossos sonhos. Esquecemos muitas vezes que cada um é uma realidade, cada um é um universo próprio, cada um possui características próprias. O que implica isso daí? Implica numa necessidade premente de exercícios dialógicos, de exercícios de indulgência, de compreensão, da chamada escuta sensível, né? Como nos diz de maneira muito gostosa a nossa Cristiane Beira, que já esteve aí com vocês também, né? Então, é preciso ter um tempo a mais para os nossos entes queridos, ouvir, tentar exercer essa possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, do pai, do filho, do irmão, do sobrinho, para que nesse exercício de empatia e principalmente de compaixão, nós aprendamos a exercitar no pequeno grupo em que Deus nos situou a lei de justiça, de amor e de caridade. Como desejar, meus queridos amigos que nos acompanham aí das terras alemãs, como desejar um mundo melhor, como sonhar com um planeta regenerado, se nós não conseguimos muitas vezes manter a serenidade, a paz, o congraçamento, a indulgência, o perdão, a harmonia entre quatro paredes. É difícil, né? É muito difícil. Mas é um exercício. Não somos perfeitos. Temos dificuldades de entender, temos dificuldades geracionais, ao mesmo tempo temos dificuldades temperamentais, temos dificuldades porque as visões de mundo nem sempre são as mesmas, mas fica para nós sempre esse convite, exercitarmos neste grupo que nos acolhe, que nos deu a bênção da reencarnação, a lei de Deus, a lei divina natural, com indulgência, com perdão, com reconhecimento de que aqueles que não conseguiram realizar o melhor em relação a nós, que Deus é que verá, porque cada um vai responder por si, mas que nós possamos, na medida do nosso possível, né, de fato, lançar mão de todo esse conjunto que nós temos de ideias, de proposições que o Espiritismo nos apresenta para aprendermos a tolerar mais, a perdoar mais,
mas igualmente também a exercitarmos a nossa capacidade de discernimento, de educação, né? De apoio, mas também de orientação, de apoio, mas também de mostrar limites, disciplinas, desafios àqueles que se encontram vinculados ao nosso grupo familiar. A doutrina espírita possui um vasto material literário, desde alguns capítulos da codificação até as obras subsidiárias, em especial aquelas psicografadas pelo nosso Chico, pelo nosso Divaldo, pelo nosso Raul. Então, são obras que nos trazem sempre muitos esclarecimentos, muitas consolações e, principalmente, muitos elementos de reflexão para que nós aprendamos a refletir sobre a nossa família. Por que estamos nela? O que ela nos pede? Né? E, principalmente, no que diz respeito ao nosso exercício de gestores familiares, de pais, de responsáveis, o que é que a vida me pede. Por essa razão, encerramos com a observação de Agostinho na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, quando ele diz que a cada um Deus perguntará: que fizeste do filho que vos confiei? É uma pergunta dura, mas eu entendo também, pessoalmente, da Tavênia, o próprio Agostinho, que a pergunta aqui é na relação pais e filhos, mas que essa pergunta pode ser na relação entre irmãos, pode ser na relação filhos-pais, pode ser na relação filhos-primos, pode ser em qualquer, vamos dizer assim, rede familiar, né? Porque, na verdade, nós não podemos imaginar que alguém está em nosso panorama familiar por acaso. Não existe, tá? Ninguém está por acaso, né, tecendo conosco essa grande rede familiar. Por isso, meus queridos amigos e estimados irmãos, o que desejamos para mim, primeiramente, para todos nós também, muita paciência, muita tolerância, muito espírito de renúncia, de abnegação, porque é nesse laboratório que nós aprendemos, conforme a mensagem que foi lida no início. Amor é o tear divino. Esse tear vai suscitar, né, de todos nós os grandes tecelões em que estamos nesses institutos, que nós saibamos usar o tear, que nós saibamos usar as linhas da melhor maneira possível para agradecermos a Deus a bênção da reencarnação e podermos apresentar no nosso currículo o nosso esforço sincero de realizar o melhor. Que Jesus abençoe a cada um que aí se encontra, nos escutando, agradecendo a todos vocês a paciência, a tolerância e desejando que a família de cada um de vocês que nos escutam e aqueles que nos escutarão recebam de Jesus a bênção e dos benfeitores espirituais a assistência necessária para que prossigamos para a frente e para o alto. Que Jesus nos abençoe.